Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Como sempre, o nosso propósito aqui é alinhar a nossa oração com as promessas que Deus tem em Sua Palavra para nós. É importante nós entendermos que Deus, Ele deseja que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Eu gosto sempre de frisar isso aqui a cada um dos nossos encontros, porque é aí que nascem todas as bênçãos, é daí que surge tudo aquilo que nós precisamos, do nosso relacionamento com Deus. Deus é a fonte de tudo que nós precisamos. Deus é tudo o que nós precisamos. E tudo que nós precisamos é ter um relacionamento com Ele. Meu querido, minha querida, a cada dia que passa, nós podemos perceber a diferença como que as coisas no mundo estão acontecendo, as mudanças. A cada dia as coisas estão mais diferentes. A cada dia nós percebemos que tem muitas pessoas querendo e buscando a Deus e muitas pessoas que têm medo e não buscam a Deus, se resistem a buscar a Deus, não querem se desviar dos seus caminhos maus. Mas uma coisa é certa, Deus continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje, sempre e eternamente. Outra coisa que eu acredito fortemente, existem muito mais pessoas que amam a Deus e que querem a vontade de Deus do que aqueles que não querem e que se afastam da vontade de Deus. Alguns filósofos ao longo da história, algumas pessoas que se diziam intelectuais e diziam assim que um dia a fé, a religião iria acabar, que não existiria mais essa questão do relacionamento com Deus. Muitos quiseram destruir a Bíblia, a palavra de Deus, mas uma coisa é fato, as pessoas hoje, elas têm tanta fé quanto tinham no passado. As pessoas hoje estão buscando e querendo a Deus tanto quanto queriam no passado. E Deus continua sendo o mesmo. A palavra dele dura para sempre. Há milênios a Bíblia foi escrita. Há milênios ela passa de geração após geração e chega até as nossas mãos hoje com a liberdade que nós temos no nosso país para poder pregar e anunciar a palavra. Nada disso é por acaso. É porque Deus ainda quer alcançar a sua vida. Deus ainda quer realizar coisas na sua vida e através da sua vida. Por isso, Ele tem mantido a sua palavra. E por isso essa palavra está chegando a você hoje de forma tão graciosa e bondosa da parte de Deus. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E hoje, quando eu orava a Deus, eu buscava uma palavra, Ele me mostrou algo tão especial. Muitas vezes nós estamos buscando a Deus pelo aquilo que nós podemos ver. Muitas vezes nós estamos querendo receber algo da parte de Deus baseado nas nossas percepções humanas. Mas Deus quer mostrar para você e para mim hoje um caminho muito mais excelente, onde nós aprendemos a depender de Deus e saber que Deus não vê como o homem vê. Deus vê de uma forma completamente diferente. Deus usa as coisas inusitadas, não simplesmente por elas serem inusitadas. É inusitado para nós, mas para Deus é o propósito dele, para que a gente saiba sempre que Ele está no controle das coisas. Não é aquilo que está diante dos nossos olhos que determinam a bênção de Deus para nós. E o texto que nós vamos meditar hoje, ele está ali no Velho Testamento, lá num dos livros históricos, chamado Livro de Reis. Tem o livro 1 Reis e 2 Reis. E nós vamos ler hoje o livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 17, onde nós temos ali uma experiência do profeta Elias. E através dele, Deus vai nos ensinar algo tão precioso, no qual nós podemos aplicar a nossa vida. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. A palavra diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Levante-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou, foi a Sarepta
e chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e disse: traga também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha. Vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo. Vá e faça como eu lhe disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ela, ele e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Olha que coisa, que experiência tão extraordinária, olha que coisa incrível que Deus realiza na vida desse homem. Elias havia orado e Deus estabeleceu uma seca, parou de chover. O texto, a história toda narra que durante um período de 3 anos e meio ficou sem chover. Elias estava vindo de um ribeiro que Deus havia colocado ele do lado de um ribeiro, de uma torrente de água, e ali os corvos levavam alimentos para ele. Aí o ribeiro secou e Deus falou assim: olha, vá que eu vou eu já preparei uma viúva para poder te trazer comida, para te alimentar. E muitas vezes o que a gente podia pensar é o seguinte: já que Deus determinou que uma viúva iria cuidar de Elias, podia-se pensar uma viúva rica que talvez tivesse posses, tivesse recursos, e que poderia ter recurso suficiente para sustentar o profeta. Mas de repente Elias chega e a mulher que Deus separou para cuidar dele não tinha absolutamente nada para poder cuidar do profeta. Deus envia Elias para que uma mulher viúva com seu filho, que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, e Deus fala: é ela que vai te alimentar durante todo esse tempo de seca. Aos olhos naturais, aos olhos humanos, a gente poderia dizer que Elias não estava batendo muito bem da cabeça. Aos olhos humanos, seria inviável a gente pensar que aquela mulher, naquela condição, poderia ser quem viesse a sustentar Elias. Mas Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz. Deus quer que nós venhamos aprender a depender dEle. Muitas vezes você está esperando que alguém que tenha posses, que tenha dinheiro, que tenha recursos, que vai ser a pessoa que Deus vai levantar para realizar algo na sua vida. Muitas vezes você está olhando para as questões naturais da vida. Às vezes você acha que Deus só vai poder fazer um milagre a partir de alguém que já tenha algo para poder fazer para você. Mas eu quero dizer que Deus não precisa absolutamente de nada para fazer tudo. Deus, Ele é Senhor de toda a criação. E Deus, nesse momento que Deus manda Elias ter com aquela mulher, Deus, Ele não provê somente na vida de Elias, Deus também provê na vida daquela mulher. Aquela mulher já estava com a sua sentença decretada. Iria comer aquele resto de comida e morrer de fome, porque não tinha mais nada. Não havia mais plantas, não havia mais nenhum lugar onde eu pudesse buscar alimentos. Quem tinha não ia dar para ninguém. E de repente Deus cuida daquela viúva e cuida daquele profeta. Deus é o provedor de tudo nas nossas vidas. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus provê. Muitas vezes você vai olhar para algo ou para alguém, né, que
no nosso jeito de falar assim, ninguém dá nada por essa pessoa, né? Um jeito comum de falar as coisas, mas talvez é dessa pessoa que ninguém dá nada por ela que Deus vai realizar coisas maravilhosas, extraordinárias. Talvez é de um lugar onde você pensa, né? Mas esse lugar aí, houve uma ocasião onde um dos discípulos de Jesus, quando foi convidado, foi apresentado Jesus para ele, Jesus fala com Natanael, olha, chegou para nós aquele que nós esperávamos, o Messias, ele vem de Nazaré. E aí Natanael vira e fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Ou seja, muitas vezes os nossos olhos estão muito no mundo natural, daquilo que nós podemos tocar com as nossas mãos, aquilo que os nossos olhos podem ver. Mas eu vou te dizer hoje, de uma forma profética, que Deus provê de onde não tem nada, porque tudo vem dele e ele é tudo que precisamos. Você não precisa colocar os olhos nas circunstâncias. Você não precisa se preocupar se quem vai bater a sua porta com recurso vai ser quem tem ou quem não tem, porque tudo vem do Senhor. Você não precisa se preocupar com as circunstâncias que você está vivendo, pensando que você precisa de que algo seja assim da parte de alguém muito importante, que possa vir da mão de alguém que tenha muitos recursos. Não, tudo vem de Deus. Tudo é para a glória de Deus. E de onde você menos espera, Deus vai realizar coisas extraordinárias. Talvez você seja essa pessoa que muitas vezes tomou esse nome de alguém que ninguém acredita. Talvez você seja essa pessoa que os outros desprezam. Talvez você seja essa pessoa em que as pessoas olham e falam assim, fulano não vai dar nada, fulano não tem nada, fulano não dá certo com nada, não para com nada. Eu quero te dizer, talvez seja através da sua vida que Deus vai levantar grandes provisões na vida das pessoas ao seu redor. Talvez seja através da sua vida. Você que é desacreditado por muitos, mas Deus não deixou de acreditar em você. Deus criou você para um propósito. Talvez você vai ser esse aí que provê na vida de muitos, que hoje acreditam que você não tem nada para oferecer. Mas uma coisa é certa, desde que você tenha o Senhor na sua vida, desde que Jesus seja o Senhor da sua vida, você já tem tudo que as pessoas precisam. Basta que você creia que Deus abriu esse novo tempo para a sua vida. Confie em Deus. Ele é o provedor de todas as coisas. Talvez você possa estar vivendo um momento de escassez ou uma luta tão grande na sua saúde, mas eu quero te dizer, Deus é provedor da sua vida, Deus é provedor da sua casa, Deus é provedor sobre todas as suas necessidades. O nosso papel é apenas confiar em Deus, orarmos ao Senhor e entender que nada que existe poderia existir se não fosse o desejo de Deus de criar todas as coisas. Vamos orar? Pai, eu quero apresentar nessa hora a vida de cada pessoa que recebe esta mensagem, que talvez possa estar desacreditado de si mesmo, pensando que dela não pode surgir nada de bom, mas o Senhor é quem faz todas as coisas acontecerem. Talvez temos alguém que recebe esta mensagem, esta oração agora, que está esperando que um parente rico ou alguém famoso, alguém importante é que vai ser o provedor na vida dela, mas que hoje o Senhor venha surpreender e de onde ela menos espera, o Senhor venha suscitar recursos, provisão, milagres e opere maravilhas. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, na nossa incredulidade que muitas vezes nos permite ver e confiar apenas naquilo que está diante dos nossos olhos e não olharmos com os olhos da fé. Que o Senhor venha abrir o entendimento, os ouvidos e os olhos espirituais de todos aqueles que recebem essa mensagem nessa hora, para que todos aprendam, Pai, neste tempo, a confiar no Senhor, porque tudo vem de Ti, todas as coisas vêm das Tuas mãos. E conforme, Pai, aconteceu na vida de Elias
e aconteceu na vida desta viúva que o Senhor trouxe no texto escrito para nós conhecermos, também aconteça na nossa vida. Que o Senhor proveja sobre nós e que o Senhor nos use para ser provisão na vida de muitos ao nosso redor. E é o que pedimos ao Senhor, certos de que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais na vida de cada um daqueles que creem, que confiam e que esperam no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a bênção seja sobre a sua vida. Que o favor de Deus esteja sobre a sua casa e sua família. E nós continuamos aqui a nossa proposta de todos os dias, orar a palavra, porque nelas estão todas as promessas de Deus para a nossa vida. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.